Então, hoje a gente está tendo o prazer de abrir essa campanha para o público, que São Paulo é o berço de praticamente todas as ações que a gente faz, então é com muita alegria que a gente começa esse pontapé inicial, abrindo para as pessoas que estão absolutamente interessadas em saber o que a gente tem para falar. Então, eu vou começar falando um pouquinho para vocês de Zumbido e mostrando ao longo de toda essa palestra por que isso virou uma causa para a gente. Então, nada como começar do começo. Vamos entender como é que o nosso ouvido funciona para que a gente coloque adequadamente o zumbido dentro deste contexto. Então, de uma maneira bem simples, tudo que a gente ouve do nosso meio ambiente externo entra pela nossa orelha e daí vai fazer um caminho bem grande, chegando até o cérebro. Alguma coisa muda em relação ao som que entrou para que ele possa chegar de uma maneira a ser interpretado pelo cérebro da maneira mais correta possível. Então, aqui, esse seria um tópico bastante detalhado para a gente entrar. Então, eu vou deixar essa parte na maneira mais simples. Então, a ideia é que a gente saiba que entre a orelha e o cérebro existem muitas estruturas e cada uma dessas partes tem a sua importância. Então, resumindo, trocando em miúdos, qualquer micro alteração em qualquer uma dessas regiões pode provocar o zumbido. E só daí já dá para a gente entender que o zumbido pode ter várias causas. Quando a gente comenta isso, algumas pessoas ficam: ah, mas é tão complicado, eu li que tem muita coisa para investigar. Mas é complicado, mas por outro lado é misterioso, é gostoso. Tudo que é misterioso instiga a gente um pouquinho. Então dá trabalho, mas também dá recompensa. Então, o que é o zumbido? O zumbido é um som que só a pessoa percebe. Tanto faz se for nos ouvidos ou se for na cabeça. Tanto faz o tipo de som também. O que interessa é que ele está sendo criado dentro da via auditiva. Ele não está audível para outras pessoas ouvirem. E, de um modo geral, quando a gente tem zumbido, a gente imagina que naquele caminho do ouvido para o cérebro, alguma coisa está acelerada. Tem coisa trabalhando num ritmo a mais. Então, o zumbido é interpretado como consequência de perda auditiva em cerca de 90% dos casos. Ou seja, só 10% das pessoas com zumbido têm audição normal. Tá? Então, essa é uma minoria. Na maior parte das vezes, alguma coisa agride o nosso ouvido, provoca uma perda de audição, mesmo que seja um titiquinho de nada, uma coisa pequena que passa batida e despercebida. Mas é essa micro perda que vai fazer as outras estruturas do ouvido e do cérebro trabalharem a mais. É como se fosse uma tentativa de compensação. Então, se o ouvido pudesse falar, ele provavelmente estaria falando algo assim: xiii, agora que eu fui parcialmente comprometido, eu preciso trabalhar mais rápido para dar conta do recado. Como a via auditiva só trabalha com som, ouvido trabalhando mais rápido, mandando mais impulsos elétricos, vai fazer o quê? Vai fazer o cérebro receber um som, uma informação de som, porque por ali, por aquele caminho, só chega som. Então, literalmente, se o cérebro pudesse falar, ele ia estar falando: estou percebendo alguma coisa. Um apito, um chiado, uma cigarra, um barulho de grilo, alguma coisa assim. Tá? Então, o que a gente tem nas pessoas com zumbido? Mais informação chegando do ouvido para o cérebro. E o cérebro recebendo essa informação e falando o quê? Ué, tem som na jogada, né? Como não poderia deixar de ser. Tá? Então, de um modo geral, eu trouxe aqui para vocês experimentarem alguns tipos de zumbido. Quais vocês querem que eu mostre primeiro?
Quem dá mais? Vocês pedem. Chiado. Vamos lá ver aqui. Vejam quem se identifica. Parece o de vocês? Ainda bem, né? Que horror. Alguém quer ouvir o apito? Parece o de alguém? Parece? A pulsação? A pulsação não veio junto. A cigarra? Parece o de alguém? O grilo? Esses zumbidos são ecológicos. Não veio esse. A abelha? Né? Sempre pode ser pior do que o nosso, não é verdade? Fala a verdade. Bom, então vamos continuar aqui.